Tonhão contrata 2 matadores de aluguel, Martelo e Beto Gordo. Nós estamos vendo na imagem. Os 2 iriam executar o seu marido. Eles atraíram o Ricardo com uma suposta proposta de emprego. Quando chegou ao local, o Ricardo foi torturado e depois morto. Os criminosos, depois de matarem Ricardo, jogaram o corpo da vítima num lago cheio de piranhas, porque imaginavam que os peixes iriam acabar com qualquer vestígio do crime. Mas não foi isso que aconteceu. Pensaram em ocultação de cadáver aí, né? Vamos ver. O mistério que envolve o desaparecimento de um homem, um matador de aluguel e um lago cheio de piranhas foi desvendado. Uma traição foi o estopim para Suelen pôr em prática o plano de matar o companheiro. Ele descobriu uma traição lá em outubro. Pouco tempo antes dele morrer. Pouco tempo antes, foi quando começou as brigas, que ela ligou para minha irmã, falando que não aguentava mais ele. Ela queria se livrar de Ricardo para ficar com um amante. 5 pessoas fazem parte da trama deste assassinato. Ricardo, marido de Suelen, Tonhão, vizinho do casal, e os amigos Martelo e Beto Gordo. O Cidade Alerta vai até a cena deste crime, um lugar restrito e de difícil acesso. A gente acaba de chegar aqui agora na área de mata, onde o Ricardo foi encontrado. É bem afastado da cidade, cerca de 5 quilômetros apenas de estrada de terra. Sem câmeras, claro, de segurança. E agora aqui com as irmãs do Ricardo, eu quero saber de vocês. É a primeira vez que vocês voltam aqui, né, depois do acontecimento? Sim, primeira vez. Como que vocês se sentem voltando para o local, depois que tudo que aconteceu? Ai, muito triste, né? Um lugar horrível, onde só tem mato. Muito triste. Vocês chegaram a vir até aqui quando tudo aconteceu, Rosemary? Não, a gente não chegou a vir aqui não. A gente só ficou sabendo que era o lugar de terra e mato. Então vocês fizeram o reconhecimento quando o corpo já tinha sido levado para o IML e vocês não precisaram vir até aqui, né, na época do crime? Não, isso. A gente foi direto para o IML e reconheceu o corpo lá. Já tinham achado o corpo. E para vocês aqui é uma surpresa esse local, né? Nunca ficaram sabendo dessa região, nunca nenhuma relação com essa área aqui do local do crime? Não, nunca viemos aqui outra vez, não. Um lugar muito ruim, muito feio, só mato e um rio, que eu acho que é onde acharam o corpo, né? Isso, exatamente. É até difícil da gente andar por aqui. A gente está se aproximando do lago com piranhas onde o Ricardo foi encontrado. E vocês estão preparadas aqui para ver esse local agora? É uma emoção, assim, né? Uma tristeza, né? Porque é muito triste saber que depois de tudo, ele ter sofrido tanto, ainda ser achado dessa forma nesse rio aqui, né? Pela primeira vez, a família de Ricardo aceita conversar com uma equipe de reportagem e revela os bastidores dessa investigação, hoje concluída pela polícia. É muito triste mesmo, assim. Quem foi lá e viu, né? A gente que viu as fotos, né? Que a gente viu só por fotos. É coisa assim que a gente pensava só em televisão, só em filme, né? Quando a gente foi e viu, é muito triste. Essa cena não sai da minha cabeça. Este caso começa a ser contado ainda nos anos 2000, quando Ricardo Ferreira da Silva, na época com 19 anos, conhece a futura esposa Suelen Lopes Pavão. O relacionamento já não era visto com bons olhos pelos parentes do rapaz. Na verdade, a gente nunca foi com a fachada dela, porque esse lado fechado dela, a gente perguntava as coisas, ela não respondia. Ela não falava sobre família, a gente não sabia nada dela. A única coisa que a gente sabia era o nome dela e só. Mesmo assim, não há nada que impeça o casamento entre os dois. O matrimônio logo acontece e dura mais de 20 anos. Ricardo e Suelen tiveram 2 filhos. Ele, sempre muito apaixonado, fazia questão de manter a família unida. O casal, assim, ele super apaixonado e ela bem menos. E ele sempre fazia tudo por ela e pelo esse filho.
Nas redes sociais, Ricardo e Suelen exibiam fotos do casal. Vamos ver como está o movimento pela casa. Dá um salve aí. Tamo junto! Este vídeo foi gravado por Rosimeire no Natal de 2021, na casa da família de Ricardo. Ele abraça alguns parentes e aparece feliz. Já Suelen acena para o celular. Tudo bem? Veio de longe, hein? Esta é a última imagem que Ricardo aparece reunido com os parentes. Na mesma data, próximo ao Natal do ano seguinte, a notícia chega à família. Ricardo havia sumido misteriosamente. Cerca de uma semana depois do desaparecimento de Ricardo, Suelen vem até a delegacia e registra o boletim de ocorrência do desaparecimento do marido. Então aqui ela recebe a notícia de que um corpo havia sido encontrado às margens de um lago, localizado a cerca de 5 quilômetros daqui de onde nós estamos, no 6º DP de Sorocaba. Suelen então presta depoimento, diz que não sabia nenhum motivo para o marido ter sido morto e nem mesmo sobre o motivo dele ter inicialmente desaparecido. A todo momento ela nega qualquer envolvimento com esse crime e diz, inclusive, que entregaria o aparelho celular dele, também o carro do marido, caso fosse encontrado. Esse ponto faz com que Suelen caia em contradição. Nas outras vezes que ela vem até a delegacia prestar depoimento, a polícia descobre que, de fato, ela pudesse estar envolvida no sumiço do marido. Ela faz uma grande revelação, que, na verdade, ela pretendia dar um susto em Ricardo e, por isso, chamou o vizinho Tonhão para que fizesse esse trabalho, mas que nunca imaginava que o marido pudesse ser morto nas mãos do vizinho. A polícia ainda não se convence da história e descobre, dito pela própria Suelen, que ela já havia feito pelo menos 4 boletins de ocorrência contra o Ricardo. Ela diz aqui na delegacia que esse teria sido o motivo para que ela desse um susto no marido. Ela também já havia solicitado uma medida protetiva de urgência, mas a polícia também, ao mesmo tempo, tem a informação de que os dois sempre ficaram juntos e que por isso a medida protetiva nunca de fato começou a valer, que os dois sempre continuaram na mesma casa, no mesmo apartamento aqui em Sorocaba. A família de Ricardo, então, nos faz uma revelação importante. 2 meses antes do desaparecimento de Ricardo, ele havia descoberto um segredo da esposa. E este teria sido o motivo para que Suelen mandasse Tonhão matar o marido. Suelen trabalhava como governanta na casa de uma família em Alphaville, no município de Barueri. Lá teria se envolvido com outro homem. Ricardo, então, ao descobrir sobre o amante, teria passado a fazer ameaças. Ele descobriu uma traição lá em outubro. Pouco tempo antes dele morrer. Pouco tempo antes, foi quando começou as brigas, que ela ligou para minha irmã, que falando que não aguentava mais ele, que ele ficava perturbando ela, indo no serviço dela, queria saber os passos que ela estava dando. Ao mesmo tempo, para os parentes não há dúvida, Ricardo nunca seria capaz de agredir a esposa. Filho, assume para nós que nunca tiveram violência, não. É só verbal mesmo, assim, que é briga de casal mesmo, né? Ela demorava para vir para casa e quando chegava era só briga. Itu, interior de São Paulo, dezembro de 2022. Hoje, a polícia já sabe detalhe por detalhe do dia do sumiço de Ricardo. Sabe que Ricardo, que trabalhava como pedreiro, foi atraído até uma casa localizada no centro de Sorocaba, onde morava com a esposa. Ali ele prestaria serviço naquele local. Segundo o relato da própria Suelen, em um primeiro momento na delegacia, a mulher diz que vê o marido sendo arrebatado por alguns homens. Quando ele chega em frente à casa, ele é puxado para dentro da residência. Depois, a equipe da polícia descobre que, na verdade, dentro dessa casa, Ricardo foi torturado e morto. Foi trazido dentro do próprio carro até essa área de mata, aqui onde nós estamos, em Itu. Inclusive, a gente consegue perceber já um arame cortado. Seria por este local que os responsáveis pelo crime trouxeram Ricardo e atiraram a vítima dentro deste lago com piranhas. Foi dessa forma que Ricardo foi morto. Já Suelen, naquele momento, relata para a polícia
que, assustada com o que havia visto, ela sai correndo por cerca de 300 metros e encontra o vizinho Tonhão, bem próximo daquele local. Ele então dá uma carona para a Suelen. Segundo a versão apresentada por Tonhão, não imaginava o que tinha acontecido com o Ricardo e os dois seguem caminho. A polícia, no entanto, descobre o envolvimento das outras duas pessoas nessa história, tanto Beto Gordo, que seria o proprietário de um sítio localizado bem perto daqui, como também Martelo. Um outro detalhe é revelado pela equipe da polícia. Eles descobrem que este local, o sítio de Beto Gordo, havia sido emprestado para um amigo dele e que a outra casa onde Ricardo foi torturado e morto estava também em posse do Beto Gordo, porque esses dois amigos trocaram de residência. Aqui o sítio era mais próximo do local de trabalho desse amigo, que, segundo a polícia, não tem envolvimento com o crime, e Beto Gordo havia usado a casa emprestada justamente pelo amigo para cometer o assassinato. A equipe, então, da polícia só descobre sobre o corpo já em estado de decomposição aqui neste lago quando uma mulher que cuidava dos cavalos foi dar comida para os animais. Então encontra já o corpo de Ricardo boiando sem saber até o momento quem era a vítima.